Como uma mulher elegante, fã de champanhe e vestidos Chanel pôde virar o terror da Gestapo? Chamavam-na de Rato Branco, pois sempre que 32 agentes nazistas apertavam o cerco, ela sumia sem deixar vestígios. Essa é a história verdadeira da que enganou o Terceiro Reich e mandou seus caçadores para o túmulo. A Gestapo mantinha uma lista com seu nome em vermelho e uma recompensa inicial de 5.000 francos por capturá-la viva ou morta. Com o tempo e o rumo da guerra, o valor subiu para 5 milhões de francos, mais que por qualquer outro agente aliado na Segunda Guerra Mundial. Os alemães a apelidaram de Rato Branco porque toda vez que achavam que a pegaram na armadilha, ela evaporava. Mal sabiam que se tratava de Nancy Wake. Ignoravam que era uma jovem da Nova Zelândia, fluente em francês com classe perfeita, que antes da guerra brilhava em festas regadas a champanhe e música. E jamais imaginavam que essa dama refinada se tornaria a combatente aliada mais condecorada da história. É a saga de como uma única mulher matou mais nazistas do que batalhões inteiros de soldados treinados. Pedalou 500 quilômetros de bicicleta em só 72 horas, driblando postos inimigos para resgatar um operador de rádio cuja prisão acabaria com uma rede inteira de resistência. De como degolou um sentinela da SS com as próprias mãos, já que um tiro acordaria o resto do posto. E de como a Gestapo, mesmo com 32 agentes só para ela, nunca conseguiu pegá-la nenhuma vez. Nancy não tinha cara de guerrilheira secreta. Parecia modelo direto de um desfile parisiense, 1,70 metros de altura, roupa impecável, batom vermelho, até no tiroteio. No nécessaire, pistola misturada ao pó de arroz. Os alemães vacilaram feio. Acharam que mulher bonita não era ameaça. Enganaram-se redondamente. Nasceu em 30 de agosto de 1912, em Wellington, Nova Zelândia, caçula de 6 irmãos. Pai jornalista, mãe metodista dura, que via maquiagem como pecado mortal. Aos 2 anos mudaram para Sydney. Com 12, o pai sumiu sem dar satisfações, deixando dívidas e mistério. A mãe endureceu mais, virou controladora, sonhando com filha submissa, recatada, casada com um homem de bem. Mas Nancy queria fugir. Aos 16 deu no pé, virou enfermeira, juntou cada centavo. Aos 20 comprou passagem só de ida para Nova York e não olhou para trás. Nova York em 1932 afundava na Grande Depressão, mas o perrengue financeiro não abalou Nancy. Arranjou vaga de repórter nos jornais da Hearst, cobrindo crime, corrupção e o submundo da cidade. Era destemida, afiada, incômoda. Editores se arrepiavam, leitores piravam. Em 1933, ganhou pauta na Europa para noticiar a política tensa. A guerra não era oficial ainda, mas o cheiro de enxofre pairava no ar. Chegou a Viena enquanto nazistas cravavam o poder. Viu camisas pardas desfilando com soberba, famílias judias arrastadas de casa, um homem espancado até morrer com polícia de espectadora. Flagrou um oficial da SS chicoteando um idoso judeu na rua só por não se afastar rápido o bastante. Aquela brutalidade às claras gelou seu sangue e acendeu uma chama interna. Uma escolha firme. Se a guerra viesse, e ela viria, não seria enfermeira nem jornalista, seria soldado. Partiu para Berlim, entrevistou figurões nazistas que falavam em dizimar nações inteiras com sorriso sereno, como se comentassem o tempo. Nancy sorria de volta, anotava, mandava matérias, mas por trás da pose chique e pro, a cabeça fervia em silêncio. Não pensava em manchetes, planejava quantos daqueles canalhas eliminaria quando a hora chegasse. Em 1936, Nancy Wake aportou em Paris e sentiu que achara seu lugar no mundo. Os bistrôs fervilhavam de debates acalorados. A arte pulsava em todo canto. A música jorrava pelas janelas ao entardecer. Era liberdade absoluta, o oposto do que a mãe na Austrália reprovaria. Nancy, ao contrário, mergulhou de cabeça. Em 1937, Nancy conheceu Henry Fioca,
um industrial francês abastado e refinado, proprietário de uma fábrica de sabão bem-sucedida em Marsella. Carismático e confiante, habituado ao conforto da elite. Eles se casaram em 1939 e, da noite para o dia, ela passou a frequentar os círculos da alta sociedade. Jantares com políticos, estreias na ópera, champanhe na Riviera, roupas de Chanel, um Bugatti cortando a Côte d'Azur. Por fora tudo parecia ideal, mas enquanto exibia sorrisos em salões reluzentes, Nancy acompanhava de perto as notícias vindas da Alemanha. Hitler já havia incorporado a Áustria. A Tchecoslováquia corria risco. A Polônia viria em seguida. A guerra não era mais uma hipótese distante, mas uma realidade que se aproximava inexoravelmente. Ela alertou Henry para que se preparassem. Ele a achou exagerada. Até que, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia e 2 dias depois Grã-Bretanha e França declararam guerra. Aí ele parou de rotulá-la de alarmista. Por 8 meses, a frente ocidental ficou estranhamente quieta, num período chamado de Quote 1. Soldados franceses e alemães se encaravam da linha Maginot sem disparar um tiro. Muitos passaram a achar que o embate não seria tão destruidor, que uma negociação poderia surgir. Nancy não caía nessa conversa fiada. No dia 10 de maio de 1940, os alemães atacaram não pela Maginot fortificada, mas por Bélgica e Floresta das Ardenas, tida como intransponível para tanques. Em meros 3 dias, 100 blindados alemães romperam o bosque. O exército francês não recuou de forma organizada, desmoronou por completo. Unidades inteiras se desfizeram, oficiais largaram seus soldados, jogaram fora as armas e fugiram em pânico. Em 14 de junho de 1940, as forças alemãs marcharam para Paris. A suástica tremulou na Torre Eiffel. A França capitulou em 6 semanas. Nancy e Henry estavam em Marselha, na chamada Zona Livre sob o regime de Vichy, um governo subserviente a Berlim, que colaborava na caça a judeus e dissidentes. Nancy não conseguia ficar parada. Começou resgatando um piloto aliado abatido, abrigando-o por 3 dias em seu apartamento, arrumando papéis falsos e levando-o até a fronteira espanhola. O aviador escapou. E a fama se espalhou pela rede secreta. A socialite do Bugatti era de confiança. Logo mais pilotos apareceram, seguidos de prisioneiros evadidos e famílias judias fugindo das batidas. Seu apartamento virou ponto de apoio seguro. O dinheiro dela bancava as falsificações. Seus laços na sociedade forneciam álibis impecáveis. Ela ia a festas com agentes de Vichy enquanto escondia soldados no porão. Dançava com colaboracionistas ao mesmo tempo em que gravava dados valiosos para a resistência. Mas os alemães começaram a farejar irregularidades, deslocamentos suspeitos, idas repentinas ao interior, visitas noturnas. A Gestapo passou a segui-la. Henry implorou que parasse, apavorado com a ideia de os dois acabarem fuzilados. Mas Nancy já tinha presenciado a selvageria nazista e entendia o que estava em jogo. Recusou-se a fechar os olhos como tantos faziam. Optou pela luta, mesmo ciente de que cada ação a levava mais perto do abismo. Em 1942, a perseguição virou pessoal. A Gestapo pegou um dos mensageiros de Nancy e o torturou por 3 dias até ele cuspir o nome dela. Às 4 da manhã, batidas fortes sacudiram a porta do apartamento em Marselha. Nancy e Henry dormiam. Ele foi atender enquanto ela pegava a mochila de emergência sempre pronta, documentos falsos, grana, uma pistola e fugia pela janela do quarto, descendo pela escada de incêndio de camisola, sumindo na escuridão. Henry foi preso e interrogado por horas. Não a entregou porque de fato não sabia onde ela estava. Soltaram-no com um aviso: da próxima, sem piedade. A partir daí, Nancy viveu fugindo sem parar, trocando de esconderijo a cada 2 dias. A Gestapo tinha sua descrição física, mas sem foto.
Sabiam de sua ligação com a resistência, sem imaginar que ela comandava uma das rotas de fuga mais eficientes do sul da França. Em 18 meses, salvou mais de 1.000 aviadores aliados e refugiados rumo à Espanha, 1.000 pessoas que escaparam de masmorras e campos de extermínio. Os alemães ofereceram 5.000 francos por sua captura, uma mixaria perto do estrago que ela causava. Em 1943, a rede começou a ruir com delatores e fiscalizações mais duras. Seus chefes mandaram ela sair da França. Se a pegassem e torturassem, desmantelariam tudo. Nancy topou partir, mas jurou voltar treinada e armada. Tentou os Pirineus 6 vezes, 5 fracassos por tempo ruim, guardas ou azar. Na sexta, uma patrulha alemã armou uma emboscada no grupo dela. O guia tombou morto na hora. Nancy agarrou o fuzil dele. Pela primeira vez na vida, ela atirou com uma arma dessas e derrubou 2 soldados alemães. Acertou um tiro em outro e conseguiu fugir. Seguiu sozinha por 4 dias inteiros pelas montanhas cobertas de gelo, sem mapa, sem provisões, orientando-se apenas pelo céu estrelado. Chegou à Espanha exausta, com o congelamento nos membros e à beira da hipotermia. As autoridades espanholas a prenderam por 6 semanas. O país era neutro, mas aliado próximo da Alemanha. Se soubessem quem ela era, teriam entregado sem pestanejar. Nancy usou um nome falso e se passou por uma refugiada vulnerável até a embaixada britânica em Madrid negociar sua soltura. Em junho de 1943, desembarcou na Inglaterra enfraquecida, com cicatrizes do frio e terrores noturnos, porém mais determinada do que nunca. Alistou-se no Special Operations Executive, o braço secreto de Churchill. Apesar das desconfianças pela idade e pelo fato de ser mulher, ela passou com louvor em todos os testes: luta corpo a corpo, explosivos, manuseio de armas, rádio e saltos de paraquedas. Os instrutores a descreveram como a aluna mais dotada que já tinham visto, e também a mais rebelde. Questionava ordens sem sentido, quebrava protocolos, mas sempre levava a tarefa adiante. Dessa vez, ao voltar para a França, não escaparia pela janela. Retornaria como uma máquina de guerra. Em 29 de abril de 1944, Nancy Wake cumpriu a promessa e saltou de paraquedas sobre a França noturna, na região de Albérnia. O vento soprava traiçoeiro, a escuridão era densa. Sua tarefa era unir-se ao maquis do interior, reestruturá-lo, treiná-lo e transformá-lo em um exército capaz de travar os alemães na hora da invasão aliada. O pouso, porém, saiu errado. O paraquedas enroscou nos galhos de uma árvore alta e por 20 minutos ela ficou pendurada, balançando como alvo fácil. Qualquer patrulha nazista ali perto teria selado seu fim. Por fim, os resistentes serraram as cordas e a desceram. O líder local, capitão Henry Tardibat, a encarou com desconfiança clara. Londres mandara reforços e lá estava uma mulher refinada de olhos penetrantes, longe do soldado rude que esperava. Nancy examinou aqueles fazendeiros, mecânicos e lojistas com seus fuzis enferrujados e soltou com um sorriso irônico. As risadas dissiparam o gelo. Em instantes, ela conquistara algo além de patente, admiração genuína. Nos 3 meses seguintes, transformou 7.000 civis mal equipados em uma tropa coesa e mortal. Organizou quedas noturnas de suprimentos do Special Operations Executive. Repartiu metralhadoras, granadas e espoletas. Criou sinais de rádio e ensinou guerrilha pura. Não ficava só no comando, entrava na briga. Comandou ataques a comboios inimigos, explodiu depósitos de combustível, destruiu trilhos vitais. Atirava quando preciso, matava em silêncio sem titubear. Fora da guerra, aprendera que hesitação é fraqueza fatal. No dia D, 6 de junho de 1944, enquanto os aliados tocavam terra na Normandia, o maquis de Nancy ativou-se como relógio afinado. Eles dinamitaram pontes, romperam linhas telefônicas, paralisaram trens de tropas.
Na semana inicial, mais de 1.000 alemães caíram ou saíram de combate na área dela. Cada composição freada custava horas ao Reich. Cada via obstruída atrasava o contra-ataque. Os nazistas revidaram com fúria. Mandaram uma divisão, de uns 10.000 homens, com tanques, canhões e aviões. A diretriz era esmagar os rebeldes sem misericórdia, vilas queimadas, inocentes fuzilados como lição. O Maquis evitou choques diretos, espalhando-se por florestas e picos, na essência da guerrilha, bater veloz, sumir ante o revide, mirar fraquezas e recuar ante forças. Nancy regia tudo de fazendas trocadas a cada 3 dias. Mal pregava os olhos, enviava sinais pelo rádio, ciente de que cada transmissão atraía farejadores. Certa vez, com um rádio-operador preso, pedalou centenas de quilômetros de bike para religar a rede e impedir o caos. Os alemães apertaram a caçada. O preço pela cabeça dela subiu, seu nome ecoava em quartéis frenéticos, mas nunca a pegaram. No meio do caos e do sangue, o rato branco prosseguia nas sombras, sempre um passo à frente. Na noite de 19 de junho de 1944, numa fazenda isolada entre colinas e florestas, Nancy Wake analisava um mapa à luz fraca de um lampião. A estratégia era assaltar outro comboio alemão ao raiar do dia, mas aí veio a notícia que alterou tudo. O operador de rádio fora morto numa emboscada no dia anterior. Sem rádio não havia contato com Londres, sem contato nada de envios de armas ou explosivos. Sem suprimentos, o Maquis precisaria se espalhar, e isso abriria caminho para os alemães retomarem o domínio total. O transmissor mais próximo ainda em operação ficava a 500 quilômetros dali, noutra cidade, além de estradas vigiadas, patrulhas móveis e 19 bloqueios alemães. 500 quilômetros de ida, 500 de volta, totalizando 1.000 quilômetros por terras inimigas. Nancy fitou o mapa por instantes. Depois, ergueu os olhos para a bicicleta encostada na parede. A escolha veio num instante. Seus subordinados tentaram impedi-la. Era algo além do possível fisicamente. Mesmo driblando os bloqueios, o corpo humano não aguentaria tal esforço sem ruir, com tranquilidade. Nancy garantiu que retornaria em 3 dias. Partiu ao amanhecer, disfarçada de camponesa, com papéis falsos como operária rural, indo visitar parentes. Na cesta da bicicleta, sob batatas e cenouras, ocultava uma pistola municiada. O primeiro bloqueio surgiu logo a 10 quilômetros. 2 soldados alemães entediados checavam os passantes. Pararam-na. Um deles enfiou a mão na cesta e mexeu nas hortaliças. Os dedos roçaram a arma a centímetros. Nancy sustentou o olhar dele e sorriu com desenvoltura. Falou alemão fluente, reclamou do tempo ruim, soltou uma piada leve e caprichou num toque de flerte calculado. O soldado, distraído, liberou-a, e assim se iniciou uma disputa contra o relógio e contra o próprio limite físico. Por 72 horas, quase sem pausas, pedalou sob chuvas esporádicas em trilhas de cascalho e rodovias patrulhadas. Tirava cochilos diminutos, encostada num cercado. Mastigava pão seco quando dava. Bebia água de riachos. Superou 19 bloqueios alemães. Toda vez, repetiu o teatro. Sorriso modesto, tom gentil, ar inofensivo. Funcionou sempre, mas o preço era atroz. As pernas começaram a inchar. A dor virou aguda e ininterrupta. A exaustão gerava alucinações na pista, sombras que pareciam viaturas inimigas, árvores que viravam soldados armados. Ao chegar ao transmissor, mal se sustentava. Mesmo assim, conectou-se a Londres. Confirmou a atividade da resistência, pediu com urgência armas, munição e explosivos. Planejou sabotagens para atrasar reforços rumo à Normandia após o dia D. Sem festas, só um breve repouso. Em seguida, subiu de novo na bicicleta. A volta se mostrou ainda mais cruel. O corpo já estava exaurido. Cada pedalada rasgava músculos dilacerados. Em trechos, desmontou e empurrou a bike, pois as pernas falhavam. Ainda evitou patrulhas,
desviou de blindados e passou pelos bloqueios com o mesmo sorriso estratégico. 72 horas após a saída, reapareceu na fazenda. Seus homens a encararam atônitos. Lábios rachados, olhos fundos, pernas tão tumefatas que mal ficava de pé, mas a tarefa estava cumprida. 1000 quilômetros em 3 dias por território hostil, sem captura. Na noite seguinte, aviões aliados ecoaram no céu francês, largando caixas de armas e explosivos. O Maquis atacou com vigor revigorado. Trens descarrilados, pontes explodidas, comboios caçados. Mais uma vez, o Rato Branco provou que bastava uma bicicleta, coragem férrea e determinação inabalável para virar o rumo de uma guerra. Agosto de 1944. O Maquis de Nancy Wake armou uma cilada a um comboio alemão. 20 caminhões recheados de suprimentos para a frente de batalha, guardados por 60 soldados das SS bem equipados. Nancy montou uma emboscada em ele clássica, tiroteio cruzado de 2 lados, pânico instantâneo, máximo de baixas e fuga antes da reação inimiga. O assalto rolou com exatidão cirúrgica. As explosões iniciais abalaram a pista. Os tiros selaram a armadilha. Os alemães tombavam sem sacar a origem do fogo, até que um erro aconteceu. Um dos caminhões escapou da zona mortal. O caminhão acelerou, levantando uma nuvem de poeira em direção a uma vila próxima, onde uma guarnição alemã bem maior estava posicionada. Se aquele veículo chegasse até centenas de soldados, eles viriam em massa para o confronto. O Maquis ficaria cercado e destruído. Nancy estava a pé. O caminhão já se afastava lá uns 200 metros. Ela pegou um fuzil, ajoelhou-se no chão irregular e mirou no alvo em movimento. Não era atiradora de elite, não havia tempo para ajustes precisos. Atirou uma vez, errou, inspirou fundo e disparou novamente. A bala furou o para-brisa e acertou o motorista. O veículo derrapou, saiu da pista e capotou numa vala antes de explodir. O silêncio que veio depois durou pouco e pesou no ar. Seus homens a fitavam boquiabertos. Nancy só deu de ombros e comentou que alguém precisava fazer aquilo. Um mês mais tarde, em setembro de 1944, ela obteve dados ainda mais arriscados. A posição de uma sede local da Gestapo. Ali guardavam dossiês completos sobre resistentes, nomes, endereços, fotos. Se os alemães levassem aqueles papéis antes de recuar, centenas seriam presos e mortos. Não se tratava só de um alvo bélico, mas de uma questão de sobrevivência para inúmeras famílias. Nancy resolveu incendiá-lo. O obstáculo era claro. O prédio ficava no coração de uma cidade tomada por tropas da Wehrmacht, com sentinelas fixas e monitoramento o tempo todo. Seu grupo achou o plano maluco, um suicídio. Ela o definiu como essencial. Entrou sozinha, de dia claro, disfarçada de civil francesa. Carregava uma cesta de pães como se fosse levar almoço. Avançou até a porta com firmeza. Os guardas, habituados a mulheres locais, a liberaram. Por dentro, fingiu se perder, vagando pelos corredores enquanto gravava o layout na memória. Achou a sala de arquivos. 3 andares de armários de metal abarrotados de dados mortais. Localizou também o aquecedor a óleo, o calcanhar de Aquiles. Naquela mesma noite, voltou, escalou uma janela lateral, rastejou pelos corredores escuros e instalou explosivos no sistema de aquecimento. Programou o timer para 20 minutos. Saiu pela mesma abertura, sem pressa, sem virar a cabeça. A detonação abalou a cidade. O incêndio consumiu o prédio por 2 dias inteiros. Os arquivos viraram cinzas. Cada nome evaporado em fumaça equivalia a uma vida poupada. Sob o clarão das chamas no céu noturno, a Gestapo percebeu que o Rato Branco ainda rondava solto e que, por onde ela passava, o terror mudava de lado. Outubro de 1944. O vento varria folhas secas pelos campos franceses, enquanto Nancy Wake seguia sozinha até uma fazenda marcada no mapa. O Maquis planejava um ataque a uma base alemã ali perto, e ela, como de costume,
Quis inspecionar o terreno com os próprios olhos. Não botava fé em boatos nem em achismos. Empurrou a porta de um celeiro mal iluminado por frestas de luz. O cheiro de feno úmido impregnava o ambiente, e aí o viu, um sentinela da esse. Os olhares se cruzaram no mesmo instante, sem berros, sem alarme. O alemão ergueu o fuzil. Nancy já agia. 3 passadas velozes no piso de terra. Com a mão esquerda travou o cano e o desviou antes do tiro certeiro. Com a direita, cravou a faca na garganta dele, num golpe seco e treinado. O soldado gorgolejou, um grito sufocado e inútil. Nancy manteve a lâmina até o corpo amolecer. Deitou-o no chão devagar, sem barulho. O silêncio perdurou. Limpou o sangue no uniforme cinza do inimigo e deixou o celeiro com expressão neutra. O caminho livre, anunciou ao voltar. Ninguém quis saber detalhes. Naquela fase da guerra, todos entendiam que viver dependia de agilidade e sangue frio. Ao fim de 1944, o efeito de sua chefia era evidente. Sob sua organização, os grupos do Maquis haviam abatido mais de 2.000 soldados alemães em ataques surpresa e sabotagens, explodido 18 pontes-chave, descarrilado 30 trens cheios de tropas e suprimentos, libertado 12 vilas antes mesmo da chegada das forças aliadas convencionais. Cada golpe atrasava reforços, bagunçava logística e espalhava pavor nas tropas inimigas. Relatórios alemães citavam uma silhueta ágil, destemida, impossível de prender. O preço por sua captura subiu a 5 milhões de francos, o maior por qualquer agente aliado. Em papéis sigilosos, apelidavam-na de Rato Branco, pois toda vez que pensavam tê-la encurralado, ela sumia entre matas, povoados e trevas. No 8 de maio de 1945, a Alemanha capitulou. A guerra na Europa acabou. Nancy estava num vilarejo francês quando soube. Nada de festas barulhentas para ela. Ela entrou em um café simples, pediu uma garrafa de champanhe e se acomodou sozinha a uma mesa perto da janela. Do lado de fora, as pessoas gritavam, choravam e se abraçavam. Ela só pensava em Henry. Desde 1942, não recebia notícias dele. Uma parte dela, desafiando toda a razão, ainda nutria a esperança de que ele estivesse vivo, se escondendo, esperando o fim daquele pesadelo. Semanas mais tarde, a dura realidade chegou. Henry Fioca fora preso pela Gestapo em 1943. Eles sabiam precisamente quem era o marido daquela mulher que zombava de suas tropas. Torturaram-no por dias a fio, com porradas, privação de sono e ameaças. Cobravam dados sobre Nancy, seus contatos, a rede de resistência. Henry não abriu a boca, não entregou um nome sequer, não deu a mínima pista. Por fim, arrastaram-no a um pátio, deram um tiro na nuca e jogaram o corpo em uma vala coletiva. Não foi um ato impulsivo, mas algo premeditado. Queriam puni-la, queriam que ela soubesse que sua rebeldia custava caro no plano pessoal. Ao descobrir a verdade, Nancy não berrou. Não desabafou lágrimas em público. Algo dentro dela se petrificou ainda mais. A guerra lhe roubara o homem que amava, mas não conseguiu abalar sua missão. Pelo contrário, reforçou que a batalha valera a pena. O Rato Branco sobrevivera à Gestapo, às montanhas, às balas e às traições. Perdera quase tudo, menos a tenacidade. E no silêncio que veio após o conflito, enquanto a Europa se reerguia, a saga daquela mulher começou a virar lenda, a que não se curvou nem quando o inimigo atacou no ponto mais frágil. Após a guerra, Nancy Wake foi oficializada como a aliada mais agraciada das forças do bem na Segunda Guerra Mundial. O Reino Unido lhe deu a George Medal. A França a homenageou 3 vezes com a Croix de Guerre, além da Médaille de la Résistance e da Légion d'honneur. Os Estados Unidos outorgaram a Medal of Freedom, 16 condecorações de 3 nações por atos de sabotagem, emboscadas, missões impossíveis e milhares de vidas resgatadas. Ainda assim, ela raramente as usava.
Não ligava para exibições ou palmas. Encerrado o conflito, voltou a Londres e, nos anos 1950, retornou à Austrália. Tentou uma reaproximação com a mãe, mas levou um fora. Para ela, Nancy continuava independente demais, rebelde demais, inadequada demais. A heroína da França não cabia em sua própria família. Casou-se mais 2 vezes, mas os 2 casamentos deram errado. Bebia além da conta, mal pregava o olho. Acordava em pânico, tateando por armas inexistentes na escuridão. Na época, não se falava em transtorno de estresse pós-traumático, chamavam de exaustão de combate ou simplesmente teimosia. E sim, Nancy podia ser complicada. Fez bicos variados, até se candidatou ao parlamento australiano e perdeu. Lançou uma autobiografia que mal foi notada. Por décadas, sua trajetória ficou no esquecimento, assim como muitos dos homens com quem lutara. Mas o tempo escavou os arquivos. Pesquisadores fuçaram papéis do Special Operations Executive e os relatos expuseram a envergadura dos feitos daquela mulher. Pular de paraquedas na França ocupada, comandar milhares de guerrilheiros, pedalar 1000 quilômetros por terras inimigas e durar viva quando a expectativa de um agente era só 6 semanas. Em 2010, aos 98 anos, morava em uma casa de repouso em Londres. Um repórter perguntou se tinha arrependimentos. Depois de um silêncio demorado, ela disse que só lamentava não ter matado mais alemães. Não era gracejo. No dia 7 de agosto de 2011 faleceu dormindo. Cremaram-na e espalharam as cinzas pelas colinas do centro da França, nos mesmos bosques onde seu maquis batalhara, sem pompa estatal ou rituais militares como ela quisera. Jamais brigou por honrarias ou holofotes. Lutou porque cruzou os braços diante do mal era inadmissível. A Gestapo contava com recursos sem fim, milhares de delatores em cada vilarejo, salas de tortura, apoio integral do nazismo. Caçaram-na por 3 anos, botaram 5 milhões de francos por sua captura e destacaram 32 agentes só para pegá-la. Fracassaram porque Nancy captava o que eles ignoravam. A força domina por um tempo, mas a determinação dita o desfecho. A Gestapo tinha poder. Ela, garra. Garra para saltar de paraquedas, pedalar até cair, matar se preciso, persistir mesmo após perder o amor da vida. Os alemães acharam que uma dama chique de batom vermelho não ameaçava. Pagaram caro por isso, chamaram-na de Rato Branco, o maquis de Madame André. A história a consagra como heroína e ela diria que só cumpria o dever, e o fazia como ninguém.